cada vez mais é destacada a relevância do trabalho pedagógico no contexto digital. Ainda no Conectados com a Formação de hoje, vamos contar com um especialista em ensino de língua inglesa e mestre em letras pela Unesp, Marcelo Ganzella. Ele é professor da Rede Pública de São Paulo e participa de discussões acerca de metodologias inovadoras aplicáveis ao ensino básico. Vamos conhecer a definição de cultura digital e compreender como ela é inevitável no contexto escolar. Será levado em conta os aspectos da BNCC sobre o tema e formas de desenvolver o uso consciente de ferramentas digitais. Na perspectiva de uma educação integral, humanizada e articulada ao mundo virtual. Vamos assistir com atenção. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Autores na Web. E hoje nós vamos conversar sobre a escola e a cultura digital. Eu recebo nesse primeiro vídeo Marcelo Ganzella, do Instituto Singularidades, que vai conversar com a gente sobre esse assunto tão cheio de novidades a todo momento, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, obrigada por receber o nosso convite. Muito obrigado, Kenny. Estou super feliz de estar aqui novamente. A gente está sempre em parceria com a Somos. Eu estava brincando até, o GPS já me traz quase sozinho. É uma alegria que eu gosto muito de estar aqui com vocês e conversar com vocês. Eu acho que a gente aprende muito nessa troca com o pessoal da escola, o pessoal da educação básica. Acho que ensino superior não faz sentido nenhum se a gente não tiver na educação básica. Então, com certeza prazer. Todo mundo aprende. A gente que agradece. Bom, Marcelo, para a gente não perder tanto tempo, já que o nosso vídeo é curto, né? Eu já começo te perguntando o que a gente pode entender como cultura digital? Ou a gente deve falar em culturas digitais? Bom, não é uma pergunta fácil, né? A gente entende cultura como aquilo que o ser humano produz, né? Tudo aquilo que é produzido pelo ser humano é um produto cultural, aquilo com quem a gente identifica, aquilo que o oposto do cultural seria o natural. A cultura digital ou culturas digitais, eu sempre prefiro, quando a gente fala de cultura, prefiro usar o termo no plural. Diz respeito àquilo que é produzido no ambiente digital, dentro das características do ambiente digital, com as suas particularidades, com as suas singularidades. Como eu mencionei, eu prefiro o termo culturas porque o universo digital ele é muito amplo, ele é muito diverso, então ele tem se transformado, né? Que a gente chama de cultura digital hoje, culturas digitais hoje, nesse ano, e pensar 10 anos atrás, pensar nos primórdios da internet, a relação que a gente tinha com o universo digital era muito diferente. Então, eu prefiro o termo no plural porque ela realmente não é singular, ela não é única. O que é produzido no ambiente digital não é uniforme. A gente tem manifestações culturais, a gente tem produtos com características distintas. É claro que a gente consegue mapear algumas características únicas do ambiente digital, especialmente com o avanço das tecnologias, com as possibilidades de interação síncrona, interação simultânea. A gente tinham produtos das culturas digitais que estavam mais relacionados com uma interação assíncrona. Alguém vai lá, comunica, depois de algum tempo alguém vem e interage. Hoje a gente já consegue fazer produzir essas interações síncronas. Então, há transformações, por isso eu prefiro ainda o termo no plural, porque eu acho que ele é plural. A gente tem muita coisa dentro desse guarda-chuva. Então é difícil a gente definir como uma coisa só. E é algo também que muda o tempo todo. A gente pode dizer que todos os dias tem novidades dentro desse universo, né? Sim, com certeza. Se a gente pensa na relação, por exemplo, com postagens de vídeos na internet, a interação com postagens de vídeos.
Hoje a gente já tem possibilidades das transmissões ao vivo, a gente já tem possibilidade de interagir não só por escrito, mas também com a câmera em vídeo, com as transmissões ao vivo, as possibilidades de remixagem, de você ressignificar, construir um novo produto a partir daquele produto, as relações de autoria já começam a se ressignificar, então tem muita coisa dentro desse universo e essas mudanças são muito rápidas. Ao mesmo tempo que elas são muito rápidas, a gente também não precisa se angustiar e querer acompanhar todas, né? A gente acompanha aquilo... Ficar que... aflito, né? Não, o tempo todo, querer sugar tudo que está acontecendo. A gente acompanha aquilo que atende às nossas necessidades e temos que ficar um pouco antenados. E o que eu chamo desse antenado? O antenado é de olhos, ouvidos, com os seus sentidos abertos para entender como as outras pessoas estão usando e aprender com o outro. Então, acho que nesse sentido, a gente consegue estar... O antenado é o antenado de olhar para como as pessoas estão usando as culturas digitais, entender um pouco e fazer o seu filtro do que é significativo para você. Bom, por falar em aprender, a minha pergunta agora tem a ver com a educação. Por que é tão importante tratar desse assunto na escola? Olha, a escola, ela faz sim. Para que existe a escola? Acho que a gente volta numa pergunta anterior. Eu entendo que a escola existe para nos explicar como o mundo funciona. Que mundo a gente está inserido, como ele funciona, porque o mundo é desse jeito. Se a gente pensar em todas as disciplinas escolares, né, todas as disciplinas curriculares, cada uma delas, dentro da sua gavetinha, da sua caixinha, assume um pouco dessa responsabilidade para entender como o mundo funciona, sob o olhar matemático, sob o olhar das ciências naturais, sobre o olhar das ciências sociais, das linguagens, enfim. E o mundo em que a gente vive hoje, o mundo em que a gente está imerso, é um mundo que dialoga e é um mundo no qual as culturas digitais estão muito presentes. Então, não dá para a gente ignorar mais que isso existe. As pessoas, elas estão em contato com as culturas digitais, com interatividade, com tecnologias digitais. E aí cabe à escola refletir e ensinar a usar de maneira mais consciente, mais crítica, mais produtiva, isso que já está imerso no nosso mundo. Então, em sã consciência, quem é que pode afirmar hoje que, olha, não, eu consigo isolar minha filha, meu filho, de entrar em contato com as mídias digitais, de entrar em contato com a internet, de entrar em contato com aparelhos celulares, com tablets, com a própria televisão, que hoje a televisão, para sobreviver, ela tem tentado trazer essa interatividade, essa conectividade, esse diálogo com o universo digital. E até tem mudado um pouco a sua linguagem, né? Sim. Para poder ser atrativa, tão atrativa quanto esse universo Exatamente. digital. Quem tem um olhar mais atento começa a perceber que a linguagem da televisão hoje já não é mais a mesma. Lógico que ela nunca é a mesma, né, com o passar do tempo, mas se você compara a linguagem do universo da internet, por exemplo, com a linguagem da TV, a gente já percebe o quanto ela já tem dialogado uma com a outra. E isso é resultado dessa contemporaneidade, isso é resultado do que a gente tem hoje no mundo em que a gente vive. Não dá para nós ignorarmos que o mundo digital, que as culturas digitais fazem parte da nossa vida. Isso não significa que a gente tem que viver imerso nelas, que a gente tem de se entregar a elas, ou também que a gente tem que celebrar uma euforia em relação ao universo digital. Eu acho que com consciência, com tranquilidade, a gente olha para o universo digital, a gente olha para as culturas digitais, a gente identifica como elas estão presentes na nossa vida, e aí é fundamental que a escola traga essa discussão, para que a gente aprenda a usar com consciência, usar com criticidade, fruir realmente, sentir prazer, e quando eu digo sentir prazer é no sentido de entrar em contato com produtos culturais, de lazer, de poder aproveitá-la enquanto lazer, de como é que nós podemos torná-la produtiva para a nossa vida, e como é que a gente consegue localizá-la em que espaço, onde ela realmente cabe na nossa vida, e o quanto da nossa vida ela deve ocupar. Então, quando a gente tem, às vezes, um adolescente, a gente tem uma criança que está passando 10 horas imerso no tablet ou na internet,
E aí a gente fala, não, a escola precisa digitar, desculpa. E aí a gente fala, a escola precisa discutir culturas digitais, não é para consolidar essas 10 horas que ele está passando na internet. Pelo contrário, é para que ele aprenda a dosar e transformar o tempo dele ali mais produtivo, né? Esse tempo que ele está passando na internet, por exemplo. Para que ele perceba que às vezes essas 10 horas que ele está passando lá, ele poderia fazer a mesma coisa, uma quantidade de tempo muito menor, e que faz com que ele perceba que existem outras coisas que ele pode fazer na vida, na interação analógica, na interação na vida física, para ele não ficar mergulhado às 10 horas na internet. Então, acho que esse é um mito muito importante que precisa ser esclarecido. Trazer as culturas digitais para a escola não é uma celebração no sentido de nós vamos advogar a favor, nós vamos agora professar o culto às culturas digitais. Também não é nós condenarmos as culturas digitais, é entendermos onde ela cabe na nossa vida, de verdade. Como que a gente pode se aproveitar dela, ela pode ser produtiva para que a gente possa fazer outras coisas também. Vai além, então, de simplesmente utilizar as ferramentas da cultura digital para o aprendizado. Sim, as ferramentas, ela é apenas um vetor, ela é apenas um elemento, né, ela é uma flor nesse buquê imenso das possibilidades. Porque parece que quando a gente fala, né, de cultura digital na escola, dá a entender que a escola precisa se modernizar para poder utilizar dessas ferramentas, do que esse universo oferece, para que ela atinja o seu resultado e o objetivo. E pelo que você está nos dizendo, vai muito além disso. Sim. Né? Utilizar também, mas tem todo esse preparo ao redor, né? Toda essa consciência ao redor. Ele é um utilizar consciente. Ele é um utilizar em que você perceba realmente, olha, qual é a possibilidade de uso, por que eu preciso usar dessa maneira, por que isso está sendo dito dessa maneira dentro do universo das culturas digitais. Então, não é um se apropriar tecnicista, puramente ferramental, como você mencionou. É um utilizar no sentido de quais são os sentidos mesmo que isso faz na minha vida. Para que a gente tenha consciência do uso dessas ferramentas e para que a gente tenha consciência de como é que a gente interage com as culturas digitais. Marcelo, que ótimo poder discutir esse assunto tão importante com você. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigada por compartilhar conosco essas informações. Muito obrigado. Foi uma degustaçãozinha, acho que de uma discussão que precisa chegar na escola, precisa chegar no universo educacional e precisa continuar, né? Não estou trazendo resposta nenhuma. Estou aqui para provocar e para a gente pensar mais junto com as famílias, junto com os alunos e continuar essa discussão. Então vamos continuar essa conversa no próximo vídeo, combinado? Então vamos lá, ainda a gente tem bastante coisa pra gente falar. Então vamos lá. Olha só, a gente fica por aqui, tem mais assunto, mais escola e cultura digital para a gente discutir. Eu te convido a acompanhar o segundo e o terceiro vídeo. A gente se vê, até lá! Olá, bem-vindos a mais uma edição do Autores na Web. E dando sequência à nossa série de 3 vídeos, hoje vamos continuar conversando sobre a escola e a cultura digital. Para isso eu recebo Marcelo Ganzella, do Instituto Singularidades. Marcelo, é um prazer recebê-lo novamente. Eu estou super feliz, me sentindo em casa aqui. E eu acho que a gente tem o quê? Uns 12 vídeos para a gente gravar? Será? Então vamos lá. Olha só, eu vou continuar então, né? A gente conversou um pouco no primeiro vídeo falando sobre a importância da cultura digital, ou melhor, das culturas digitais, como a gente viu, e o papel da escola, por que é tão importante tratar desse tema na escola. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte: a BNCC trouxe à tona um pouco dessa discussão recentemente, e o que é importante para os educadores saberem em relação ao trabalho com as culturas digitais? Olha, Kellen, a BNCC trouxe, sim, um olhar muito atento, especialmente à questão de linguagens, de múltiplas linguagens, de muitas modalidades de linguagem. Isso aparece não só no currículo da área de linguagens, mas aparece de maneira transversal em todas as áreas do conhecimento e desde da educação infantil. Isso acontece porque, afinal de contas, o século XXI já começou.
né? Ou a gente já deveria ter começado o século XXI. O documento que o MEC nos apresenta, né, e que já foi aprovado, ele tenta se adequar ao mundo em que a gente vive. Então, essa evolução, a evolução das linguagens e da relação com as linguagens e com essas tecnologias, a gente tem vivenciado essa relação e isso precisa estar presente na escola, como comentamos que é trabalho da escola, né, dever da escola, nos ajudar a entender o mundo em que a gente vive. Então, lá na base, por exemplo, vou pegar um exemplo da minha área, que é um pouco mais prático, mas a gente encontra em várias áreas. Na área de língua portuguesa, ou na área das línguas, além dos gêneros mais tradicionais que a gente trabalhava, né, no gênero jornalístico, dentro da esfera jornalística. Então, trabalhar com notícia, trabalhar com reportagem, trabalhar com entrevista, e nas outras esferas também, aparecem coisas como, por exemplo, como trailer honesto, que é uma coisa que, gente, da minha geração, a gente teve que buscar e descobrir o que é isso, para perceber que é um tipo de texto virtual que tem sido feito, né, só para... Sei que tem gente que está procurando, tá dando um Google agora para descobrir o que é, mas é uma ideia em que alguém resolve fazer um novo trailer, chama um novo trailer de um filme, e ele se diz honesto porque ele fala, bom, agora eu vou dizer as verdades sobre esse filme. Acaba sendo mais uma resenha em vídeo do que um trailer, mas ele tem, olha que engraçado, é uma resenha, mas não é uma pessoa aqui na câmera falando do filme. Há uma edição como se fosse de um trailer, uma narração como se fosse de um trailer, mas o que está se fazendo é uma resenha, é uma crítica do filme. Então, isso é uma coisa nova. E o mais engraçado, ou mais bacana, é que não é um gênero que foi criado pelos estúdios de cinema. Mas foi criado por pessoas como eu, você, gente que consome culturas digitais. É uma iniciativa popular, então, de Sim, quem tem acesso a isso a todo momento. Completamente anônima, anônima não que a pessoa não quer dizer quem é, mas no sentido de que não é nenhuma celebridade, não é nenhuma instituição, não é nenhuma empresa que resolve fazer isso. Então, assim como a cultura dos YouTubers também é uma iniciativa muito própria de uma pessoa que vai lá e começa a produzir conteúdo e compartilhar conteúdo, esse gênero trailer honesto, por exemplo, foi uma coisa que é uma iniciativa própria de um grupo de pessoas que resolveu começar a brincar. A coisa ganhou tal tamanho, tão grande, que hoje ele é mencionado na BNCC como um gênero para ser trabalhado na sala de aula, para que os alunos entendam, suas características, entendam por que ele existe, como se usa, o consuma de maneira crítica e possa até produzir. Sim. Também textos dentro desse gênero. Então, essa demanda o que se acontece hoje no mundo digital, a cultura da remixagem, a relação que a gente tem tido com a autoria, de uma coisa que você vai e coloca na internet e, de repente, eu posso me apropriar dela e produzir uma segunda coisa a partir daquilo, isso já faz parte do universo das culturas digitais. Então, a gente precisa entender e usar de maneira consciente isso. Então, isso já tem aparecido nos documentos oficiais e, gente, isso agora tem caráter de lei. E mais do que o caráter de lei, isso é uma demanda contemporânea para que a escola também evolua, a escola acompanhe o mundo. Para que não fique para trás, não fique ultrapassada, porque também a própria maneira de aprender vai mudando com o tempo, o desenvolvimento vai mudando, né? A percepção das coisas, a forma de enxergar. Agora, relacionado a isso, existe também uma preocupação em substituir as relações afetivas, o lúdico, as questões que envolvem esse universo, com as crianças principalmente, né? Fazer essa substituição pelo uso da tecnologia. Você acha que esse temor é válido? Olha, eu imagino nesse momento os pais e as mães que estão nos assistindo, eles devem estar fazendo assim, com a cabeça, até os professores, né? Até os professores, né? O mundo se arrepiando. Eu acho que é uma pergunta difícil de se responder. O temor é válido no sentido que é um temor muito honesto, muito justo e completamente compreensível. Humano. Humano, exatamente. É muito humano. Então, eu diria que o temor é válido sob esse aspecto. Ao mesmo tempo, tudo está relacionado com a maneira como a gente lida com as culturas digitais. Qual é o grau de deslumbramento que a gente tem com essas culturas? Assim, a gente olha com sobriedade, a gente atua com sobriedade na escola, a gente se apropria do que é digital, ensina a usar de maneira
consciente, de maneira crítica, ou a gente vai, de novo, como tinha mencionado, a gente vai ficar naquele entusiasmo do digital pelo digital. Então, eu acho que ele é um temor válido, mas trabalhando de maneira consciente, a família tendo essa consciência também de qual que é o espaço das culturas digitais, de maneira alguma isso vai substituir as relações afetivas, as relações pessoais, o trabalho analógico, o contato, a sensibilidade, o tocar. Eu acho que a tecnologia ela pode aproximar pessoas, mas ela é uma ferramenta, ela é uma possibilidade. Então a gente tem amigos às vezes muito próximos que, por conta da história de vida, cada um está num canto do mundo e a tecnologia nos ajuda a nos aproximarmos. Mas isso não significa que a gente pode passar a vida inteira só se comunicando pela tecnologia. Eu tenho um amigo que mora em outro continente e a gente tenta, pelo menos uma vez por ano, se encontrar. E a tecnologia só tem feito com que os laços tem feito com que os laços continuem fortes. Mas o encontro presencial, ele existe. O momento do abraço, do toque, do conversar, do olho no olho, continua existindo. Então, de novo, o que está precisando é a gente aprender a usar de maneira consciente, para não cairmos naquela prática da criança passando 10 horas diante de um tablet. Também, vamos tirar o tablet, ela vai passar meses sem tocar num tablet. Existe um mundo para ser descoberto ali. Sim. Assim como existe um mundo para ser descoberto do nosso lado. A gente precisa aprender a dosar as coisas. Mano, eles são tão fáceis, né? É que não existe também uma receita de bolo, né? Que diga, olha, a escola tem que trabalhar dessa forma tantas horas por semana, uma carga horária específica. É difícil de delimitar tudo essa relação. Não, né? Calibrar isso, né? Não dá pra gente criar um cronômetro, né? E uma campainha que vai tocar. Agora você larga o celular e agora você vai jogar bola. Jogar bola. Isso, você vai colocar pisar na areia, pisar na grama. Eu acho que é preciso, sim, encontrar um equilíbrio. É preciso a gente encontrar o que nos dá prazer e apresentar possibilidades para as crianças e para os adolescentes. Então, eu vejo uma escola, para mim uma escola moderna, é uma escola que tem tecnologia, que tem internet, que tem conectividade, mas tem um jardim, tem uma árvore ali onde a gente pode sentar debaixo da árvore e bater papo debaixo da árvore. Tem um banco onde a gente pode sentar. E é uma escola que permite que eu saia do portão, caminhe pela calçada, conheça o bairro e, ao mesmo tempo que permite que eu conheça o bairro, também me dá conectividade para eu conhecer o bairro de uma cidade que está do outro lado do planeta. Tentar encontrar equilíbrio nisso tudo. Tá fácil, né? Oh, quem dera fosse fácil. Bom, você falou que não tem um cronômetro, né, para determinar esse tempo, mas aqui a gente tem. O nosso tempo já chegou ao fim, passou rápido, né? Pois é, muito rápido. Marcelo, obrigada mais uma vez e a gente convida todo mundo a continuar acompanhando os 3 vídeos sobre este assunto, porque um é continuidade do outro, né? Por favor, essa discussão precisa continuar aí onde você está assistindo e a gente continua no próximo vídeo. Então vamos lá. A Escola e a Cultura Digital. A gente fica por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Este é o Autores na Web. Nós seguimos aqui com o 3º vídeo sobre a escola e a cultura digital. E o nosso convidado é o Marcelo Ganzella, do Instituto Singularidades. Obrigada mais uma vez pela participação, Marcelo. Obrigado. O 3º já. Já está acabando. É que está sendo tão prazeroso essa conversa, essa discussão nesse assunto tão atual e que muda o tempo todo. Então, não vamos perder tempo, vamos lá para a nossa pergunta. É possível pensarmos numa educação integral, humanizada e ainda assim articulada com o mundo virtual? Olha, é uma questão muito importante, também é um outro temor que muitos pais e professores têm, né, da relação com o virtual, acabar nos afastando da nossa própria humanidade. Então, como estávamos falando, primeiro, é importante a gente aprender a dosar o que é o tempo que a gente passa no universo virtual e o tempo que a gente passa no nosso mundo analógico, no mundo físico, né? A gente não está na Matrix, a gente está no mundo de verdade, ou não. Bom, enfim, estamos no mundo de verdade. Então, primeiro é preciso dosar. Segundo, é preciso
olhar para o universo das culturas digitais como algo que também é produzido e foi produzido, está sendo produzido por ser humano. Então, me parece um pouco até incoerente falar, mas isso não é humano, isso não tem nada a ver com humano. Isso foi produzido por gente. Isso foi produzido por gente com suas intenções, com suas emoções, com os seus quereres, e querendo comunicar, e ali numa intenção de interagir conosco. Então, interagir com alguém por meio de uma câmera, por meio de um aplicativo de conversa, por meio de uma plataforma, é interação humana também. Eu acho que não é a ferramenta em si que vai tornar a relação mais ou menos humana. Quando a gente fala em questão de afetividade, de sensibilidade, com certeza o tocar, o interagir com o olho no olho, o estar presente, isso tem um ganho que não é comparável, que não é substituível. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento das tecnologias digitais, as culturas digitais, elas têm permitido uma democratização dos produtos culturais, uma democratização das vozes, uma democratização das produções artísticas inimaginável. Então, quantas pessoas têm a oportunidade de poder ir para Amsterdã, estar diante do quadro do Ronda Noturna, do Rembrandt? Quantas pessoas agora têm oportunidade de, na distância de um clique, poder pelo menos conhecer essa obra e poder ver a obra numa tela? É a mesma experiência estética? É lógico que não. Mas pensa na possibilidade de democratização de poder entrar em contato com essa obra. Quantas pessoas hoje, também na velocidade de um clique, não só conseguem ver a obra, mas conseguem buscar informações sobre essa obra, conseguem dialogar com outras pessoas que veem esse quadro, que construíram saberes sobre esse quadro, que querem compartilhar seus sentimentos sobre o que eles viram no quadro. Então, esse aspecto democratizador da internet, por exemplo, das culturas digitais, isso é humanizador, isso ajuda nas relações humanas. Eu acho que isso alimenta também a afetividade. Hoje a gente vê, por exemplo, muitos artistas, muitos escritores, por exemplo, que eles escrevem, publicam livros, mas eles gravam vídeos sobre seus poemas e compartilham. Nisso, eles estão tendo a oportunidade de poder dialogar com gente do país todo, se antes eles estavam só num nicho da comunidade deles. Então, está faltando a gente olhar um pouco mais para o potencial que as culturas digitais trazem. Bom, a gente falou um pouco também sobre essa preocupação de substituir as questões afetivas, o lúdico, no segundo vídeo, né? Então fica aí o convite, reforçando, se você não assistiu, vai lá, assista. E também falamos sobre a importância de tratar dessas questões, das culturas digitais na escola, o papel da escola, porque, né, essa relação, já que é uma realidade, faz parte do dia a dia. Mas o que significa ser um educador dentro dessa perspectiva de ensino? Muda muito o papel de 10 anos atrás, ou desde antes do surgimento da internet, por exemplo, para o papel do educador de hoje? Muda um pouco, muda no sentido de que é muito comum ao educador, né, à professora, ao professor, vivenciar uma angústia de uma necessidade que ele precisa saber de tudo, que ele precisa ser o que sabe mais, ele precisa ser o que vem e vai transmitir para os alunos as informações, vai ser a fonte de informação. Ele precisa mudar esse padrão mental, ele precisa parar de se enxergar dessa maneira. Porque se ele continuar pensando assim, ele vai olhar, pensa para você está diante de um grupo cheio de adolescentes de 15, 16 anos. Vai ser muito difícil competir com eles e falar, olha, eu sei mais de cultura digitais que vocês. Não dá. Então, ele tem que perceber que o papel dele é o papel daquela pessoa que vai questionar, que vai ajudar a usar de maneira consciente, de maneira reflexiva, que vai ajudá-los a entender por que se usa daquela maneira, e não necessariamente descobrir todas as ferramentas tecnológicas, todas as produções das culturas digitais. Então, quando o educador ele tira esse peso de ter que ser o responsável por saber de tudo, e ele passa a funcionar mais como um maestro, mais como alguém que vai mediar, mais como alguém que vai estabelecer relações entre os saberes, permite o protagonismo dos seus estudantes,
permite que seus estudantes sejam mais ativos, permite que eles colaborem e ajudem a escrever essa narrativa da aula, essa narrativa do aprendizado. Então, todo mundo sai ganhando. Os alunos, eles percebem que eles são muito mais valorizados, eles trazem também algo que eles sabem, o professor aprende com eles, e os alunos aprendem com o professor a usar aquilo de maneira consciente, a enxergar coisas que eles não enxergavam, que eles estavam lá como um simples usuário, e de repente agora eles percebem, nossa, mas isso aqui tem essas intenções, com isso aqui, além de chegar nesse lugar, eu posso ir num outro lugar. E mesmo quando a gente está falando de aluno, gente, não é uma massa uniforme. Então você tem um aluno que conhece um recurso do universo digital e outro que não conhece, ou conhece outro. Ou que não tem acesso, né? Sim. Porque se a gente considerar também a realidade das escolas brasileiras, há muita diversidade em tudo isso. Exatamente. Né? No acesso, enfim... Na vida, na formação dessas Exato. crianças. Tem gente que a família era uma família mais conectada, outras menos conectadas, ou que vem de lugares diferentes da cidade, do estado ou do país. Então a gente permite que o conhecimento se democratize e se transforme. Eu não estou querendo dizer que quem vai dar aula é o aluno, não é isso que estou dizendo, mas o aluno vai trazer uma contribuição e essa contribuição vai ser transformada pela interação com os outros colegas e com as intervenções do educador, com as intervenções do professor. A gente vai descobrir que a gente pode conhecer a cidade caminhando pela cidade e a gente pode descobrir outros espaços da cidade que não dava para caminhar, mas que a conectividade, que as culturas digitais vão nos levar até lá. A gente vai descobrir, o seu aluno vai descobrir que ele usava um determinado aplicativo para X e, de repente, discutindo com todo mundo e interagindo com o professor, ele vai perceber que existem outros potenciais para aquele aplicativo. Então, a ideia, o que eu estou pensando, né, o que eu estou querendo dizer, esse educador, ele tem que ser um educador aberto. Alguém que está aberto a ouvir as crianças e os adolescentes, aberto a ouvir seus colegas, aberto a conhecer e olhar para o mundo e o que o mundo está trazendo em termos de culturas digitais. E quando eu digo aberto, veja, eu estou usando o adjetivo aberto e não especialista. Ele não precisa ser especialista. Ele precisa estar aberto a entender novidades, a olhar as novidades e julgá-las, experimentá-las, ver o que cabe para a minha realidade, o que cabe para a minha turma, o que cabe na minha escola, o que não cabe no momento, o que pode ser uma sugestão para que eles tentem fazer em casa. Então a gente pede um professor um educador que realmente mude um pouco esse padrão mental e abra a mão dessa responsabilidade de ter que dar conta de tudo. Você acha que as culturas digitais vêm como uma ferramenta a mais para o educador? Eu digo isso não no sentido de que ele é obrigado porque surgiu e agora ele tem que acompanhar, né, essa evolução, mas eu digo no outro sentido. São ferramentas positivas no processo de ensino, de educação? Eu acho que eu entendo o que você está falando, eu acho muito importante que são possibilidades. E ele não pode olhar como uma obrigação a mais, como uma tarefa a mais. Isso, nesse Né? sentido. Exatamente, para ele não se sobrecarregar. Ele tem que olhar como possibilidades. Possibilidades que vão fazê-lo ganhar tempo, vão fazê-lo tornar a aula mais produtiva, tornar a experiência educativa mais produtiva. Então, existem questões que a gente tem que pensar. Vou deixar, por exemplo, uma polêmica aqui para o pessoal que está assistindo. Quando a professora colocava algumas anotações no quadro e pedia para os alunos anotarem. De repente, agora os alunos tiram foto. E às vezes se sente incomodado. Mas qual que era a intenção de fazer a anotação? Não era deixar o registro? Tem gente que prefere e precisa deixar o registro escrito. Tem gente que prefere fazer um portfólio de fotos. Então, vamos pensar de verdade nos usos. Como é que a gente está usando? E aí, pensando em possibilidades, eu acho que a gente se despe dessas obrigações e passa a ter um trabalho mais prazeroso e produtivo. Um novo olhar, né, para tudo. Sim. Marcelo, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Passa muito rápido, né? Eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite do Autores na Web e participar aqui conosco. Olha, eu que agradeço, Kelly. Foi um prazer imenso poder falar um pouquinho, né? Bem pouquinho disso. Eu espero que o pessoal se sinta provocado, converse mais nas suas escolas, converse mais nas suas famílias, converse com as pessoas sobre isso. Estou disponível também, vocês podem procurar nas redes sociais, em qualquer lugar aí. Não tem problema falar com estranhos.
Vamos continuar conversando sobre isso. Maravilha, obrigada mais uma vez. Obrigado. E a você fica o convite, então, para acompanhar os outros vídeos e continuar acompanhando Autores na Web. A gente se vê no próximo programa.